Bem, amigos da TV Cidade Farroupilha, é uma alegria, uma satisfação nós podermos estar aqui conversando com vocês. Nosso programa do Cooperativismo na Pauta tem a satisfação de falar sobre esse tema que muito nos alegra, que é uma ferramenta de desenvolvimento para a sociedade, aonde busca se unir para buscar os seus objetivos. Hoje nós temos aqui dois convidados, o Paulo Sansiglio e o Hélio Off, que traz uma experiência aqui muito bacana, que é na área da habitação. São cooperativas já estabelecidas, já sorteadas, os terrenos, as casas já andando, o bairro já urbanizado, enfim, já estão com a sua existência. Então eu queria primeiro ao Paulo, que é da Cooperativa Progresso, que ele fizesse sua apresentação e dizer como iniciou a sua cooperativa. Cumprimentar o Iano por esse convite, os telespectadores, e dizer como é que foi criada a cooperativa. Na época a gente veio de fora, né, para trabalhar na nossa querida cidade Farroupilha, e a partir dali nós tínhamos bastante dificuldade de moradias e, né, uma que encarecia muito o aluguel na época. Então se criou a ideia então de criar grupos de cooperativas, que era para facilitar a moradia, a compra da moradia. Só que a gente na época não tinha experiência, como é que funcionava, né, Iano? Isso foi a dificuldade, falta do conhecimento do cooperativismo. Mas então a gente foi, através de reuniões, se encontrando, né, determinado número de pessoas, e foi descobrindo como é que funcionava, né? E pagando uma mensalidade por convite de outras pessoas, a gente foi se interessando como é que funcionava, e eu na época me enganjei na diretoria da cooperativa. E de lá para cá a gente viu que tinha bastante dificuldade. Nós criamos um grupo de pessoas, mas nós estaria comprando uma área de terra, mas sem basicamente como é que funcionava isso, sem uma orientação, sem uma orientação, né? Aonde que nós começamos a trabalhar com isso, aonde que a gente conseguiria, então fomos através do poder público, né? Ver como é que nós orientávamos para prosseguir com essa cooperativa, né? O poder público na época não colocava à disposição pessoas ou ferramentas para que ajudasse vocês a gerenciar aquele movimento que era a cooperativa. Isso, até a gente se reunimos com eles, mas pouco nós tinha auxílio a respeito das cooperativas, né? Mas a gente com bastante dificuldade seguiu com esse grupo, com essa ideia, né? E através desse movimento que logo em troca de governo a gente teve a parceria, digamos que bom. E nós queremos agora então escutar também o Hélio, que foi o presidente, um baluarte, eu diria um bandeirante do cooperativismo, da Cooperativa União, que também tiveram uma experiência positiva, que hoje são uma realidade. Hélio, nos conta como é que surgiu a cooperativa, qual é que foi a sua caminhada de vocês dentro da Cooperativa União. Primeiramente, quero até agradecer pelo convite. E eu, por exemplo, nós, assim como a gente veio do interior, por exemplo, lá do Alto Uruguai para cá, à procura de coisas melhores, né? Aí com o tempo aqui o cara pagando aluguel sentiu que a dificuldade, né? O aluguel caro, né? Aí começamos assim, por exemplo, apareceu ideias de cooperativismo, né? A gente na empresa lá, começamos a se reunir na empresa mesmo, tudo colega de trabalho, e assim, diz, vamos fazer um grupo, vamos fazer uma cooperativa, né? Aí a gente já começou nesse interesse de todo mundo ali, digo, vamos fazer uma cooperativa, vamos assim, começamos a se reunir, convidamos pessoas, assim, todo colega de trabalho praticamente, e formamos um grupo. Depois que formamos esse grupo, aí a gente começou a pesquisar qual é que era o próximo passo depois de ter o grupo formado. Aí seria de compra de área de terra. Aí para comprar essa área de terra, quanto que cada um poderia disponibilizar para pagar, por exemplo, no primeiro carnê, assim, que a gente tinha que fazer um carnê, fazer, por exemplo, o estatuto e tudo assim, tu ia ter gasto nisso aí, né?
Então a gente já começou pensando nisso aí e foi fazendo carnê para ir fazendo um depósito assim, para ir arrecadando dinheiro para depois Vocês faziam comprar. reuniões, Hélio, em alguns salões, em porões de casas? Vocês tinham algum local oferecido pelo poder público? Como é que foi esse lado, essa experiência de poder reunir os associados? Inicialmente nós começamos a se reunir no salão paroquial aqui no centro da cidade. Aí depois a gente começou a procurar, daí apareceu um colega que tinha uma sala, começou a alugar para nós, né? Mas só que daí custava, tu tinha que desembolsar mais um pouco, né? Daí a gente tentou se afastou desse aí. Depois disso aí, o que a gente conseguiu foi com a Câmara de Vereadores, a sala lá da Câmara de Vereadores, para daí a gente continuou fazendo reunião sempre na Câmara de Vereadores, onde é que foi que melhorou bastante para nós, onde é que nós não tivemos custo, né? Então era só alugar, a gente reservava a Câmara de Vereadores lá para fazer as reuniões aí. E qual foi posso pedir para o Paulo, para o Hélio, a maior dificuldade que vocês encontraram para manter o grupo unido, para poder administrar, para que a cooperativa conseguisse fazer a poupança prévia para buscar essa área de terra? Qual foi a dificuldade? Vocês tinham o gerenciamento, a gestão das pessoas, a questão do pagamento se fazia em dia? Paulo, como é que foi esse lado? A parte financeira, na verdade, Ian, nós fazíamos, que nem o Hélio comentou, através de um carnê que era depositado em banco, né? E para gerenciar essa parte financeira, então a gente fazia tudo os depósitos através do banco. Na época era caixa? Era caixa. Na época era caixa. Então ele ia lá, fazia o seu depósito, depois a gente conferia pelos depósitos, né? Se tinha pago ou não. Só que na época era uma mensalidade baratíssima, né? Era em torno de R$40 a 50. Só que na época esse valor fazia diferença para quem pagava aluguel, né? Então nós tínhamos muita dificuldade porque as pessoas, além de contar o dinheiro que tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar essa mensalidade. Então a gente era procurado muitas vezes que o cara não tinha condições de pagar. De empresa. Então o que a gente teve que fazer? Que nem o Hélio comentou, a gente teve que se desvincular dessa sala que nós pagava R$2 a mais, procurar outra sala, que era a Câmara de Vereadores, até foi feito, que não tinha custo nenhum, e depois a gente teve o apoio na Câmara no Salão Nobre da Prefeitura. Então a gente começou a cortar custo para conseguir dar volta. Aonde que conseguimos daí gerar um valor, uma mensalidade, e conseguimos até chegar no ponto de então negociar. Que bom, Paulo. Né? Nós vamos chamar os nossos comerciais e nós voltamos em seguida com um outro papo. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Bem, voltando ao nosso programa, continuamos aqui com nossos dois convidados, Paulo e o Hélio. Nós falamos agora sobre as dificuldades, sobre a compra de área de terra, como foi essa questão da compra e depois o projeto que vocês tiveram que depois fazer, contratar os técnicos para fazer os projetos. Como é que foi essa parte, Hélio? Nossa, assim, por exemplo, depois que a gente tinha já um pouco de dinheiro já em caixa, a gente procurou a área de terra e aí encontramos uma área de terra, né? Só que o dono dessa área de terra, ele só vendia a totalidade da área de terra que ele tinha, né?
Aí o que nós fizemos? Nós se unimos com outra cooperativa, que é a Bem Morar, e compramos entre as duas cooperativas toda a área de terra, aonde dava para fazer os lotes para as duas cooperativas, né? Que dava o suficiente para as duas cooperativas. Quantos né? associados eram? Na cooperativa União, me parece que era... Começamos com uns 98, parece, mas depois no final nós estávamos com 63 associados. E tu te lembra qual é que era o valor, quanto custou para cada associado para poder adquirir área de terra e conseguir o seu terreno? Para os cooperativados que estavam desde o início da cooperativa até o final dela, custou com um carnê que foi feito para fazer uma praça e fazer a arborização, custou R$3.347. Isso tem os carnês, dá para somar e foi o valor que custou para os cooperativos da União. Aí mostra a força que é o cooperativismo. Exatamente, não é que todo mundo participou junto e foi feito, então custou barato até, dá para se dizer. E vocês, Paulo, na Cooperativa Progresso? Cooperativa Progresso, a gente reuniu em torno, custou o projeto, então foi feito o projeto, né? Procuramos então ali, a partir dali comecemos a se desvincular, então foi mais através de nós mesmos e buscando as informações, e então procuramos já pessoas especializadas na área, engenheiro e tal. Mas antes disso nós tínhamos já adquirido a área de terra, nós tínhamos comprado a área de terra. Quantos associados eram da cooperativa? Na época nós éramos em torno de uns 80 associados. Devido à má compra da área de terra na época, que a gente teve adquirimos essa área de terra, na verdade, a gente lotou um ônibus, foi lá, conhecemos a área de terra, né? E acabamos fechando o negócio com o proprietário. Então, resumindo isso, a gente não pegamos um engenheiro, não fomos atrás de informação nenhuma na época, porque a gente basicamente estava sendo direcionado por outras pessoas, né? Então compramos essa área de terra, no final, para tentar lotear, a gente teve muita dificuldade, né? E quando procuramos um engenheiro, a gente descobriu que nós tínhamos comprado basicamente uma área de terra que era inviável fazer loteamento, né? Então a gente prosseguiu, fez negociação da área de terra, trocamos uma parte com o proprietário antigo, e a partir dali deu então 66 lotes, que hoje se resumiu em 66 lotes, e dos 80, uns pediram para ser ressarcido do valor que tinham pago, foi devolvido, e os 66, o lote hoje estão loteados, né? Estão com esgoto, luz, tudo. E como é que foi essa questão da urbanização dessa área de terra? Vocês tiveram um apoio do poder público, fizeram por conta própria? Como é que foi o procedimento para fazer toda essa infraestrutura de escoamento, de esgoto, da água? Como é que foi essa questão ali? Nós, no início, até não tivemos muito apoio, né? Aí depois trocou de governo no município aqui, aí entrou um governo que se interessou, né? Que ele viu que antes era o próprio governo do município que fazia os lotes. Quem era o governo que vocês tiveram apoio? Que foi o governo Pascoal, né? Daí ele apoiou bastante nós ali, ele abriu espaço e acompanhou nós, ajudou. Então a gente fez até uma parceria, por exemplo, eles davam as máquinas depois para fazer arruamento, abria canal para colocar o esgoto, essas coisas, e nós ajudava com, por exemplo, o combustível, que é o óleo diesel, e pagava às vezes até hora extra pro operador na máquina para ele poder agilizar mais, né, para fazer abrir as ruas e coisas assim, né. Então com o governo Pascoal nós tivemos um bom apoio aí. Inclusive, dá para salientar, porque no governo anterior a gente teve procuramos eles procuraram nós, a gente conversou, mas não teve
apoio. Então, logo em seguida que sumiu o Pascoal, o prefeito Pascoal na época, o Iano era secretário da habitação na época que procurou. A gente até ficou meio assustado, né, devido, né, a gente não tinha muito apoio. E convocou nós para uma reunião, todas as cooperativas na época, até estava o Hélio, participemos todo, e eles fizeram a proposta de nos apoiar. Aí fizeram um diagnóstico na nossa cooperativa, todas elas. E aí nesse meio, Paulo, surgiu também uma central, onde vocês reuniram todas as cooperativas, fizeram uma diretoria para terem um endereço, para terem uma estagiária, uma secretária, para distribuir os carnês, para fazer a informação. Acho que aquilo ali, gostaria que tu falasse, você foi um dos presidentes da central também. É a partir dali, então, que a gente começou a ter o apoio do governo do Pascoal, né, através do secretário Iano. E então, com as ideias foram surgindo, a gente teve as portas abertas basicamente ali para as cooperativas, então se criou a ideia de criar a central. A central das cooperativas, onde que a gente teve uma sala, teve apoio a um funcionário cedido pela prefeitura, aonde que nós se encontrava todos os presidentes, periodicamente, e fazia as reuniões. E a partir dali começou a andar, melhorar. Então começamos a ter apoio em maquinário, né, que foi com um trator, a escavadeira, caminhão. Aí sim começou a fluir as cooperativas, conseguimos abrir áreas de terra, fazer os projetos. Cada cooperativa teve a sua vida própria, né? Mas sempre com apoio do poder público na época, que foi muito importante para alavancar as cooperativas. Então nós ficamos ali desde 93 pagando, remando, e conseguimos ali basicamente lotear, não devido a falta de dinheiro, mas a falta de apoio. A burocracia também? A burocracia, conseguimos alavancar, quer dizer, começar a abrir as ruas em torno de 2001, 2002, que é onde que tivemos apoio. Então, e aí, com essa urbanização, aí, como é que foi proceder? Como é que foi a questão do repasse dos terrenos? Foi a forma de sorteio? Fizeram uma assembleia? A gente fez uma assembleia, né? E daí tentou definir qual é que seria a melhor maneira de fazer, né? Aí o que nós fizemos, por exemplo, foi feito um nome de todos cooperativados, com o número do lote. Por exemplo, ele ia lá e sorteava. Eu ia lá e sorteava o papelzinho. Eu tirava meu nome, daí eu ia lá e sorteava o lote, né? Então, daí eu sorteava o lote, o número do lote que ia ser o meu, né? E o lote já estava numerado? Já estava numerado, né? Daí, por exemplo, depois que eu sorteava o meu, já chamava a segunda pessoa, ela ia lá e sorteava o papelzinho. E daí, se ela pegava, vamos dizer, não era o papel, o nome dela, ela chamava, fulano de tal, aquela pessoa vinha ali, ia lá e sorteava o terreno dele. E assim, sucessivamente. E as construção das casas, daí como é que foi nesse momento? Daí cada um fez individual? A construção das casas, assim, por exemplo, assim, era cada um individual, né? Não tinha, assim, engenheiro, cada um pegasse qual que queria, né? Porque eu via que não dava para nós colocar tudo em cima, tem que ser aquele engenheiro, né? Porque daí eu acharia que eu estava puxando para um lado errado. Como tem vários engenheiros na cidade, cada um, de repente, fazia com o engenheiro que ele achasse que seria melhor, né? Até por questão de preço e coisa assim. Então, essa foi a maneira que a União fez, né? Que bom. Nós vamos também fazer mais um intervalo e voltamos para nossas considerações finais e nós poder botar mais uma vez a palavra à disposição dos nossos convidados. Não, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Caxias e Farroupilha. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você,
O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Bem, estamos de volta no Cooperativismo na Pauta, com nossos convidados. Nós vamos agora para nossas considerações finais. E eu queria colocar aqui para os nossos 2 presidentes das cooperativas, qual é que seria a maior necessidade, uma maneira rápida, Hélio, hoje que vocês sentem na cooperativa? Eu vejo lá na Cooperativa União, por lá, seria mais espaço, por exemplo, para, assim, vamos dizer, recreamento, assim, tem a praça, mas é pequena, né? Então, de repente, fosse colocar mais algum, que eu vi em vários lugares, tem, por exemplo, para o pessoal fazer ginástica, coisa assim. Hoje só fazem caminhada lá, mas tem coisa que a gente tem que procurar com o presidente de bairro e tentar colocar isso aí para ajudar para o bairro. E outra coisa seria colégio, de repente, porque, por exemplo, o pessoal do América ali, da cooperativa, tem que quase sempre atravessar o asfalto e ir para o Santo Antônio ou outros colégios que ficaria mais longe, ficaria mais difícil, né? Então, E vocês, Paulinho, na cooperativa, qual é que é a maior dificuldade? Pavimentação? O que seria hoje a maior reivindicação dos associados? E eu, na nossa cooperativa, hoje elas... Então tem 66 lotes, onde que em torno de 60% já estão ocupados. O pessoal está morando. Então a gente desvinculou hoje a cooperativa, cada um tem a sua escritura. Devido a esse número de pessoas que tem já morando ali, então a gente tem bastante dificuldade. Um pouco de transporte também, lazer, é um bairro, na verdade, hoje é um bairro, né, Progresso, mas tem bastante coisa ainda que teria que dar uma... Em termos de urbanização, mobilidade, lazer. Isso. Pois bem, nós queríamos fazer nosso encerramento, dando aqui o espaço para os nossos convidados, para que colocasse se a experiência, como é que foi a experiência cooperativa, se valeu a pena, recomendaria, e como é que estão vendo hoje, como está a nossa cooperativa em Farroupilha. Olha, para mim valeu a pena, foi boa, aprendi bastante, né? E nas cooperativas, pelo que eu vejo hoje, eu vejo bastante movimento, mas parece que ela não sai do papel, parece que está presa no papel. Não sei qual é que é o motivo, porque nós na época não tinha experiência e hoje o pessoal até tem com quem se espelhar, né? Teria uma experiência melhor, né? Não sei o que está acontecendo hoje, não posso falar, né? Não sei, né? Mas para mim a experiência foi boa. Paulo, o que tu tem a nos dizer? Olha, na época, quando se falava em cooperativa, a gente se assustava. Hoje a gente vê que é uma saída, né? Porque, principalmente para baixar custos de adquirir, principalmente um terreno. Eu acho que é uma experiência muito boa, eu tive, né? E para ter uma ideia, na época o terreno nosso, ele custou cada um 5.100. Isso dividindo em 10 anos, que eu botei um prazo mais ou menos que foi, deu 120 meses. De 120 meses,
se fizer hoje, no valor de hoje, dá assim, R$42 em média por mês. Então é uma experiência assim, ó, muito boa, positiva. Isso se nós tiver o apoio do poder público, porque eu acho que é bem interessante a gente frisar, porque a cooperativa é cooperativismo, é cooperativa. A gente não, a minha experiência que eu tenho, acho que o Hélio também, a gente não deve, tem que ter apoio sim do poder público, mas não misturar cooperativismo com política e tal. Acho que... Bem, nós queremos então agradecer ao Paulo, ao Hélio, aos nossos telespectadores e mostrar o quanto é importante e o que deu certo aqui no nosso município de Farroupilha, a questão das cooperativas habitacionais. É uma ferramenta que foi bem utilizada, hoje já um pouco desvirtuadas, cooperativas com algumas dificuldades, mas porém aqui uma prova que deu certo e dá certo, e com certeza esperamos que esses novos cooperativados também consigam achar o rumo para realizar o tão sonho que é da casa própria. Voltamos a semana que vem com outra pauta, convidando talvez um outro ramo para que nós conseguimos fomentar nossas cooperativas. Que o objetivo desse programa é educacional, informativo, e nós também debatermos essa ferramenta que é tanto utilizada pelo nosso povo.